Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Viradouro ganhou o carnaval. Sim, tem visão libertária sobre isso. Feliz ano novo, caro colega bananense. Agora, oficialmente, o nosso ano começa. E começou com a bolsa desabando devido ao coronavírus, todo mundo preocupado com isso. O Congresso Parasitário Nacional e o Supremo Tripanossoma Federal acusando Il Capo de Tutti Capi Bulbasauro de estar incentivando um golpe na democracia por convocar uma manifestação popular. Essa galera corrupta de Brasília tem medo mesmo de povo na rua, viu? Engraçado como não tinham medo das manifestações compradas pela CUT e MST. Mas lógico, tudo isso é assunto para os próximos dias. No momento, tudo que importa é que, graças a Deus, o carnaval acabou e saíram também hoje os prêmios das escolas de samba, coisa importantíssima, que todo bananense vira à noite assistindo com certeza, pode me esperar lá. Lógico, quem sou eu para julgar gosto alheio? Se você gosta de escola de samba e carnaval, parabéns para você. Eu até gosto de samba, mas mais para pagode ou samba raiz. Não tem como não gostar de Coisa de Pele, do Jorge Aragão, ou Saudosa Maloca, do Adoniran, interpretada pelos Demônios da Garoa. Tem mais algumas músicas que eu gosto nesse estilo, mas eu paro por aqui. A última vez que eu assisti mesmo um desfile de escola de samba foi há uns 10 anos atrás, quando o controle remoto do vizinho ligou minha televisão pela manhã, e eu tava com muita ressaca para procurar o meu controle remoto e desligar a televisão. Já me falaram que assistir presencialmente é outra coisa, que é lindo e coisa e tal, mas eu passo. Mas isso não me livra do dever de informar o resultado desse importante evento e, lógico, falar sobre qual é a visão libertária disso tudo. Lógico, preciso avisar, antes de mais nada, que não assisti nenhum desses desfiles. Estou me guiando apenas pela opinião de gente mais corajosa e que tem mais tempo para jogar fora que eu e foi lá e assistiu isso. Eu confio nessas pessoas mais corajosas e que são capazes de ficar não sei quantas horas vendo a exata mesma coisa passando quase que num loop na televisão, ouvindo os narradores tentando achar alguma coisa aleatória para comentar. Chega a dar pena dos caras, ou então comentando detalhes totalmente irrelevantes, enfim. Em São Paulo, na verdade, o resultado saiu ontem, parece que quem ganhou foi a Águia de Ouro, num enredo sobre Paulo Freire. Olha que lindo, faz todo sentido. Podiam ter feito um carro alegórico Senhor Bovino Gadoso, com o prêmio que ele ganhou no final do ano passado, foi certamente a coisa mais relevante que Paulo Freire ganhou na vida. Quanto a esse enredo ter ganho, nenhuma surpresa. Quem esquerda mais ganha, a regra é clara. Tal como no Rio de Janeiro, em São Paulo também os jurados de escola de samba são todos professores de federais das áreas de humanas, não tem erro. Se uma escola desfilar elogiando Bulbasauro, vai ser rebaixada até o quinto dos infernos. Normal. Por outro lado, eu teria feito um desfile com o tema Lula livre acima de Jesus no paraíso socialista, explicando como Lula, que apareceria pisando em cima de Jesus, é um injustiçado, que foi preso pelo maldoso Sérgio Moro, que apareceria numa alegoria dele com chifrinhos assim, como ele tirou 300 bilhões da pobreza e tudo contra ele é só picuinha, que a Dilma é inteligente, que o Temer é um vampiro golpista, tipo Democracia em Vertigem, sabe? Não tem como errar, ia tirar nota 10 mil e ia ganhar 3 anos num ano só. Mas eu achei a coisa meio sem sentido. O título do enredo da Águias de Ouro era Poder do Saber. Ou seja, lembra aquele papo de mais armas, menos livros, ou alguma coisa assim? Pois é, a ideia deles é bater mais uma vez nesse chavão totalmente sem sentido, porque, cara, armas e livros são coisas diferentes e não alternativas para a mesma coisa. Mas daí colocaram a bomba atômica como saber. Cara, a bomba atômica é uma arma, viu? Não é muito livro, não. Toda arma precisa de algum conhecimento para a fabricação. O cara que inventou o Colt 38 revolucionou a sociedade talvez ainda mais que o Projeto Manhattan. Cada um é livre para achar o que quiser sobre esse assunto. Eu particularmente adoro livros, mas para minha defesa pessoal eu vou continuar usando armas mesmo. Até porque uma coisa não exclui a outra. Ao invés de perguntar armas ou livros, que tal armas e livros? Um para defesa e outro para o saber. Ah, e lógico, o papo de que pessoas educadas não entram para o crime não faz sentido algum. Marcola é engenheiro, playboy, estudou nas melhores escolas de Laranjeiras, só não entrou para federal porque estava na vida do crime já nessa época de fazer vestibular. Bin Laden tem curso superior. Os deputados federais, vários deles têm curso superior. Não tem nem nenhuma suposta correlação entre estudo e vida criminosa. Estudar não impede ninguém de entrar para o crime. As escolas seguintes em São Paulo foram a Mancha Verde com o tema Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, que é um tema muito pouco esquerdista pro meu gosto. Isso aí foi uma zebra completa ter ganhado aí, ou ficado em segundo lugar.
o que é um tema muito pouco esquerdista, uma zebra completamente inesperada ter chegado em segundo lugar. Parabéns à Mancha Verde. O enredo falava sobre as mazelas provocadas pelo homem, mas com um tom absolutamente positivo com a religião católica. Só teve pontos porque foi em São Paulo, aqui no Rio estava automaticamente rebaixada até o grupo de acesso Z99 lá embaixo, onde já se viu elogiar Jesus no carnaval. Inadmissível isso, deve ter sido golpe. Em terceiro lugar, a Mocidade Alegre com o tema do Canto dos Iabás renasce uma nova morada, sobre religiões africanas. E também sobre como o planeta está sendo destruído pelo homem. Até aqui está tudo certinho a nota dos jurados. Conforme previsto, falando de besteiras malthusianas de que o mundo vai acabar pela ação do homem, o homem está destruindo a natureza, vocês roubaram o meu futuro. O mesmo disco quebrado que Malthus levantou lá em 1800 e lá vai pedrinha, e até hoje socialistas usam para justificar retirar a liberdade de pessoas. Já perdi a conta do número de vezes que vi essa história de que o homem está destruindo o mundo vai acabar em 5 anos se a gente não fizer alguma coisa, não tirar a liberdade de todo mundo. Essa história é reciclada vez e vez em seguida. Nos anos 1980 era a nova era glacial que vinha aí com a chuva ácida provocada pela poluição. Nos anos 90 era o buraco na camada de ozônio que ia fritar todo mundo. Nos anos 2000 era aquecimento global, vai matar todo mundo, a Flórida vai alagar antes de 2013. Nos anos 2010, como a Flórida não alagou, começaram a falar de mudança climática, porque aquecimento global não estava colando mais. Mal posso esperar para ver qual vai ser a próxima besteira malthusiana inventada por socialistas agora no ano 20. Veja, não estou dizendo que não acredito no aquecimento global ou em mudança climática. Apenas que acredito que esses efeitos não são tão catastróficos quanto colocados. Essa colocação de fim do mundo iminente é usada apenas para tolher a liberdade de pessoas por políticos, geralmente sem solucionar o problema em questão. Então, minha crítica é exclusivamente os alarmistas, aqueles que pregam leis e regulamentações para resolver problema climático. Simplesmente é uma besteira isso e não contem comigo. No Rio de Janeiro, no grupo de acesso, a coisa estava padrão. Já teve escola que já garantiu a classificação para o grupo principal logo de cara. Colocou um bozo com faixa presidencial como se fosse algum presidente bananense. Lógico, apesar da estátua ter 4 dedos em uma das mãos, a esquerda associa bozo com Bulbasauro, receita certinha para garantir os pontos dos jurados e talvez até para sacanear eles sorrateiramente, fazendo homenagem a Lula. Mas curiosamente, no grupo principal, o pessoal maneirou na lacração. Não teve nenhuma escola de samba com tema político claro. Fico me perguntando o motivo disso. Provavelmente os caras querem ganhar uma grana do governo e, lógico, nunca é uma boa ideia espinafrar alguém e depois pedir dinheiro. A grande campeã foi a escola da minha terra, lá de Niterói, a Viradouro. Viradouro fica em Santa Rosa, em Niterói, na subida de uma serra que vai lá para a região oceânica de Niterói. Lógico, como você pode imaginar, hoje a pista vai só de um lado para o outro, só para carro, mas em algum momento no passado ali passava um bonde e existia um lugar em que o bonde fazia a volta. Era um viradouro. A comunidade que surgiu ali no entorno levou esse nome. O tema da Viradouro foi Alma Lavada, que fala sobre as lavadeiras de roupa de Itapuã. Ou seja, uma homenagem a Salvador. Não ao Carnaval de Salvador, a Salvador. Uma homenagem às mulheres que eram chamadas de ganhadeiras lá de Salvador, que lavavam roupa a dinheiro, e ganhavam a vida assim. Em segundo, com o mesmo número de pontos, pelo critério de desempate, foi a Grande Rio, uma escola de Duque de Caxias. O tema foi também sobre religião africana, Tatá Alondirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias. Uma homenagem a religiões africanas e ao personagem do título. Finalmente, vem a grande surpresa. Em terceiro lugar veio a Beija-Flor. Surpreendentemente, veio com um tema absolutamente libertário. O tema foi literalmente More Roads, ou como eles traduziram, Se Essa Rua Fosse Minha. Falando sobre privatização de ruas e estradas, lógico. Não, brincadeira. A explicação deles do tema foi caminhos que o homem percorre desde a pré-história, mas então eu posso acrescentar que surgiram muito antes de existir governo. Lindo isso. Se tivessem pedido ajuda, tenho certeza que nós libertários poderíamos fazer um samba enredo bem legal sobre o tema. Para finalizar, eu vou trazer a visão libertária da coisa. Quem organizaria o carnaval no Ancapistão? Olha, até onde sei, aqui no Rio, e acredito que em outras cidades também, existe uma Liga das Escolas de Samba, uma entidade privada que organiza essas coisas. Se o carnaval é financiado com dinheiro roubado pelo Estado, então isso está claramente errado na minha visão.
visto que existem pessoas, como eu, que não acham isso relevante. Ah, mas traz turistas para o Rio. Ótimo. Então os hotéis, taxistas, companhias de avião deveriam se cotizar e bancar o carnaval, uma vez que é o lucro deles que a gente está falando. Eu não quero mais turista aqui não. Enche de gente aqui no carnaval, as praias ficam mais sujas do que de costume, o trânsito fica uma porcaria, tudo mais atrapalhado, e eu não lucro bolotas nenhuma com isso de carnaval, só tenho prejuízo. Se determinada atividade traz lucro para uma indústria, no caso para a indústria do turismo, essas entidades privadas da indústria do turismo que se cotizem e banquem a coisa. Isso é a justiça em sua forma mais nobre. Ninguém pode ser obrigado a pagar por algo que não quer. Ninguém pode ser roubado por ninguém. Além disso, o carnaval cobra lá seus ingressos, e cobra caro, tá? Não é barato aqueles ingressos lá na Sapucaí, não. Cobra também de quem quer desfilar em algumas escolas, vende direitos de televisão, e no final das contas isso parece algo bem lucrativo. Se não for lucrativo o suficiente para se manter, bem, é uma pena, tá cheio de ótimas ideias aí que não foram pra frente porque, apesar de ótimas, não conseguiam fazer dinheiro o suficiente. Coisas da vida. Mas e quanto ao carnaval de rua? Quem poderia organizar isso se não fosse a prefeitura da cidade? Curiosamente, os carnavais de rua aqui no Rio foram pequenos por muito tempo e se organizavam sozinhos. Eles mesmos, muito antes da prefeitura, criaram a Sebastiana, que é uma liga de blocos de rua, e faziam organização para não acontecer de um bloco atrapalhar o outro. Lógico, isso não quer dizer que nunca teve problema, mas os problemas eram pequenos. Curiosamente, depois que a prefeitura resolveu regular o carnaval e colocar ele no roteiro turístico da cidade, um monte de coisas começou a dar errado. Bloquinhos que antes tinham 100 a 500 pessoas viraram de repente trios elétricos enormes de 1 milhão de pessoas totalmente descontroladas mijando para todo lado. É só o governo botar a mão na coisa para parar de funcionar. No início desse ano teve até tiro em alguns blocos gigantescos em Copacabana. Esse tipo de problema, lógico, não haveria no Ancapistão. As ruas são privadas e, evidentemente, os donos da rua fariam qualquer regulamentação que fosse necessária, em acordo com os próprios blocos. Ordem espontânea é muito mais fácil e simples do que as pessoas imaginam. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!